Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a segurança dos imunobiológicos. Esse é um tema bastante discutido e que traz bastante medo para os pacientes. Muitos pacientes têm muito receio de usar estas medicações com o desconforto de talvez apresentar alguma complicação. Bom, os imunobiológicos existem várias classes. Eu vou falar inicialmente sobre uma das principais classes, que são chamados anti-TNFs, que são as drogas que podem trazer um risco maior aos pacientes. Estes anti-TNFs são o infliximab e o adalimumab. Primeiramente, no que diz respeito ao risco de infecções, certo? Nós sabemos por inúmeros estudos com esses medicamentos que há um risco discretamente aumentado no que diz respeito a infecções gerais nesses pacientes. Entretanto, este risco é um risco pequeno. Estas drogas são drogas que, se administradas de uma forma adequada por profissionais qualificados e estes pacientes acompanhados, este risco é um risco mínimo. Sabemos que na presença de qualquer manifestação de um processo infeccioso, como uma sinusite, uma broncopneumonia, o tratamento efetivo deve ser instituído e muito provavelmente o paciente ficará muito bem. Então, no que diz respeito a infecções bacterianas, no sentido geral, os riscos destes medicamentos não são grandes, são pequenos. Em relação a um outro tipo de situação infecciosa, que é a tuberculose. A tuberculose, sim, é uma situação que nós temos receio pelo fato de que os pacientes que usam os anti-TNFs apresentam uma predisposição maior a esta infecção. Por isso que todos os nossos pacientes nós orientamos que tentem não ter contato com possíveis pessoas que possam apresentar tuberculose. Ao mesmo tempo, para iniciar o tratamento com o imunobiológico, é necessário um screening prévio, ou seja, se o paciente tem alguma evidência de tuberculose no corpo e que não está se manifestando. Nós chamamos isso de tuberculose latente. É muito importante a avaliação pré-biológica para esses pacientes. Nenhum paciente pode iniciar o remédio sem ter realizado Mantoux, raio-x de tórax, entre outros tantos exames laboratoriais. Outro risco que os pacientes temem é no que diz respeito à possibilidade do desenvolvimento de tumores, de neoplasias. Nós sabemos que os imunobiológicos são muito seguros no que diz respeito a esse tipo de complicação. Não há um risco maior do desenvolvimento de tumores. E eu estou falando inicialmente de anti-TNF, que é adalimumab e infliximab. Quando nós falamos das outras classes, como o vedolizumab e o ustekinumab, os riscos são menores ainda, tanto no que diz respeito a infecções, quanto no que diz respeito a tumores, neoplasias. Existe atualmente até o que nós chamamos de pirâmide de segurança, onde um estudioso no assunto, o Dr. Miguel Regueiro, americano, colocou numa pirâmide quais são as drogas mais seguras. E são colocadas lá no topo o ustekinumab e o vedolizumab como as drogas mais seguras para utilização nos pacientes com riscos muito pequenos de infecção e de tumores. Com isso, eu gostaria de concluir a conversa de hoje dizendo para os senhores que usam os imunobiológicos ou que irão utilizar os imunobiológicos, que estas são drogas seguras, desde que bem acompanhadas, que desde que os seus médicos sejam especialistas e tenham hábito de utilizar esses medicamentos. Os senhores podem ficar tranquilos que terão um desenvolvimento muito tranquilo e com certeza excelentes resultados nas suas doenças.